Mistérios dos games. Salve, salve galera, aqui quem fala é o Saga. Bom, hoje eu trago a segunda parte da creepypasta Godzilla do NES. Me pediram muito, então seja bem-vindo à segunda parte de Godzilla NES. Fatos era a mesma coisa que Júpiter, pelo layout, exceto pela borda azul escura, ao invés da verde. A primeira coisa que eu percebi foi que todos os ícones casuais do nível foram substituídos por pedra azul e algum tipo de favo de mel laranja. Tinha também um ícone que tinha parte do ícone da selva, mas eu não pensei nisso. Eu chequei o outro lado do mapa para ver o novo monstro. Ao invés de Hedorah, havia Biollante. Mas isso não podia estar certo. Godzilla vs Biollante não tinha sido lançado até 1989, e esse jogo foi feito em 1988. Talvez a Toho havia colocado Biollante no jogo para criar ansiedade para o filme do próximo ano. Mas será que a sua ideia mudou? Tentei pensar nas anormalidades do jogo, de todas as formas que eu podia, mas isso provavelmente seria um esforço inútil. A canção do mapa de fatos foi a primeira canção que ouvi no jogo. Assim como a maioria das canções, ela era difícil de ser descrita, mas eu vou tentar. Começava bem lenta e cheia de suspense, mais lenta que qualquer canção no jogo. Mas a cada 20 segundos ou menos, o jogo fazia um barulho de batida altíssimo e o tempo mudava. Era como se o compositor aleatoriamente tocasse partes de 5 canções diferentes com o mesmo instrumento. Movi Godzilla para um dos tantos ícones de pedra azul que substituíam os ícones da selva, e comecei a fase. O jogo parecia uma montanha azul ao fundo com um planeta vermelho sangue no céu, mas algo estava diferente em relação às montanhas. Elas tinham um aspecto de papel amassado. Eu achei que fosse um glitch que havia afetado elas, mas parecia muito intencional. Rapidamente percebi algo nessa nova fase. Não havia inimigos, nem mesmo obstáculos. Eu deveria ter mencionado que isso foi onde o medidor de pontos começou a bugar, além da compreensão. Mas isso não me incomodou, pois nunca fui de ligar para os pontos. Então, sem ter foco em nada, eu ouvia a música enquanto andava pelo nível, sem oposição alguma. A música tinha um sentimento de tristeza. Devia ser bem agradável se eu a ouvisse ela em um jogo normal. O nível continuou por 3 telas, mas sem obstáculos eu concluí muito rápido. Eu tentei outros níveis desse mesmo tipo para ver se algum desses inimigos apareciam, mas não havia nenhum. Havia pouco para ver nas montanhas azuis, então eu tentei outro tipo de nível. Comecei os níveis laranja. Os meus olhos foram atraídos por um grotesco background de olhos laranjas tumorosos. O céu era o mesmo que o chão, então eu presumi que o jogo indicava que aquela fase se passava numa caverna. Os únicos inimigos eram matangos, mas, como você viu, os bastardinhos estavam em toda a parte. A música certamente não ajudou, com uma mistura de sons de arranhões e altas batidas de bateria, que soaram como um tema de monstros de filmes de terror. Após completar a fase, tentei evitar jogar estes níveis sempre que pude. O mapa era curto e faltavam poucos minutos até que eu fui em uma revanche contra Gezora e Moguera, mas dessa vez seus corpos e ataques eram vastamente variados. Lutei com Moguera primeiro. O novo Moguera tinha uma leve semelhança ao alien de Pescacagula. Era meio que como lutar contra Mothra, mas isso se movia mais graciosamente. Ele atacava com giros, e seu tentáculo frontal era como um saca-rolha, e ainda tinha um olho, agora substituído pela boca. Aquela aberração manca que havia substituído Gezora, e a nova besta era mais que um desafio.
Isso corria e pulava em um passo rápido, constantemente balançando seus braços, fazendo difícil se aproximar dele, e com certeza tentava me prender nas paredes. Irritante, como sempre. Eu o derrotei usando uma combinação de chicotadas com a cauda e uso contínuo de raio de calor. Eu os derrotei e agora ia lutar contra o Titanossauro, mas quando eu ia começar a luta, Titanossauro não estava onde deveria estar, e o jogo simplesmente voltou para o mapa com a peça do Titanossauro faltando. Não havia mais nenhum para lutar comigo, apenas Baiolante. Então eu rapidamente comecei a batalha. Fiquei muito surpreso por Baiolante começar a luta em uma forma rosa. Ela era imóvel e usou seus tentáculos para me afastar do corpo principal, o que causou maior dano. Como esperado, ela tomou sua forma final após tomar muito dano. A figura parecia muito foda para ser em 8 bits. A técnica de batalha era a mesma, exceto que agora a Baiolante podia se mover, ainda que mais lentamente que qualquer outro monstro. Ser atingido por seus tentáculos causavam mais dano agora, e Baiolante podia cuspir ácido, o que eu tentei desviar na seguinte screenshot. Não foi mais difícil de derrotar que Titanossauro. Isso apenas durou 2 rodadas, mas quando Baiolante se foi, a música havia parado, e havia um novo ícone substituindo a base. Aquele ícone não estava ali antes de eu derrotar Baiolante. Parecia uma máscara tribal vermelha, e eu tinha uma sensação de pavor quando eu a vi. Mas desde isso substituir a base, só havia uma maneira de sair de fatos. Movi Godzilla para o Favo e comecei o nível. Tinha um visual infernal, sem céu e com chamas queimando o fundo. O jogo pareceu mais real que tudo que eu já vi no NES. Havia ali música na forma de uma batida lenta, lembrando as batidas de um coração. Todo o texto no topo da tela e a barra de vida haviam sumido. No seu lugar havia apenas um pequeno texto no meio da tela, que dizia: corra. Meu sentimento de pavor se intensificou. Eu cautelosamente andei pelo nível, mas como nas Montanhas Azuis não haviam inimigos, eu passei por alguns minutos antes de pensar: correr? De quê? Da primeira vez que me atingiu, eu nem tinha percebido. Ouvi um barulho do lado de fora do meu quarto e me virei para ver se algo havia caído. E quando eu olhei de volta, Godzilla estava correndo. Achei que fosse só um glitch, mas eu não iria jogar sem o Godzilla. Então reiniciei o jogo e fui para a tela de códigos. Eu já disse o quão aterrorizante essa música da tela de códigos era. Se você já jogou esse jogo, você entende o que eu digo. Não cai bem com o clima do jogo. É mais como um jogo de terror. Talvez eles fizeram isso para as crianças não trapacearem. Eu estava meio irritado a esse ponto, pois pensei que eu teria que lutar com todos os monstros novamente, mas não aconteceu. O jogo começou bem onde eu comecei o nível do cara vermelha. Então eu tentei novamente, quando eu vi aquela coisa. Sabe aquela sensação que você sente quando está em extremo perigo? Você começa a reconhecer a tensão, faz fluir a adrenalina em suas veias, e todos os seus nervos começam a ficar muito frios. Esse foi o sentimento que eu tive quando tirei essa screenshot. Nunca tinha visto todos os filmes do Godzilla, mas estou certo que aquilo nunca esteve em algum deles. Tinha que ser algo que os criadores fizeram, mas que tipo de mente doentia colocaria aquilo num jogo infantil por puro cagaço ou pela carga de adrenalina? Eu tratei de correr o mais rápido possível para fugir daquilo. Aquilo corria bem mais rápido. Tão rápido que se você visse isso, você certamente iria morrer. Enquanto eu digo morrer, eu digo que o monstro morre instantaneamente se a criatura o tocar. Uma vez que voltei ao mapa, estava com tanto medo que estava extremamente tentado a desligar o jogo e tentar fingir que isso nunca aconteceu. Eu não podia acreditar no que eu tinha visto. Isso não devia ser nem mesmo real.
Mesmo que eu quisesse continuar, eu ainda tinha que chegar ao Mothra, passando por esse nível de corrida, mas eu fiquei inativo por alguns minutos na tela do mapa por alguns minutos. Meu medo estava sendo substituído por extrema curiosidade. Que porra foi aquilo que aconteceu? Como seria o resto desse jogo? Eu apenas tinha que derrotar esse nível, com Mothra. E então estaria no próximo mundo. Mas quando eu movi Mothra para a cara vermelha, o jogo registrou que eu havia passado de fase. Eu estava muito aliviado, tentei me preparar para o próximo mundo, que era Trance.